Pessoal, bom dia! Vocês estão me escutando? Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do lugar do mundo em que você esteja. Ai, ai, ai! Será que já vai começar com falha na sua minha conexão? Deixa eu ver. Deia, seja bem-vinda, sejam todos bem-vindos. Vamos ver se isso vai funcionar. Vou tentar, hein, gente. Se não der, talvez eu saia e volte. A gente vai vendo como é que segue. Qualquer coisa a gente altera a conexão daqui a pouquinho, tá bom? Hoje é um dia bastante especial, onde eu vou receber uma pessoa muito especial para mim. Segura aí, ideia que eu já te chamo. Dona Andréa Maffei, que também é mestre em Reiki, inclusive no Kundalini Reiki Millennium. Ela é uma terapeuta extremamente especial, tem um trabalho no Reiki já muito profundo, muito grandioso, e hoje ela tá vindo para bater um papo com a gente, pra gente conhecer um pouco mais da história dela relacionada ao Reiki, e nós combinamos isso bem de última hora, exatamente no Dia Internacional do Reiki, a gente comentou alguma coisa rapidamente, e aí a gente já combinou, mas não dava para ser no mesmo dia, não tinha horário, e a gente marcou para hoje. Então, seja bem-vinda, Deia. Zé, pode encher a Andréia de pergunta por aqui para a gente deixá-la falar muito, muito, muito. Vamos ver. E Oi, aí? Aí? bom Bem-vinda, dia. Deia! Deixa eu tentar Bom acertar a câmera dia, aqui. você está bem? Eu tô bem, e você? Ah, é porque muda o ângulo, né? Quando Muda. a gente tá sozinho e quando tá com mais pessoas. Sim, muda, Bem, menina. E às vezes eu bem. esqueço disso. Eu falo, tudo bem, Gi? Que prazer, né? Tudo. Que bom te ver por aqui de novo. A gente falou que ia fazer mais lives, tá vendo? Temos aí cumprindo E, com menos do que a gente pretendia inicialmente, mas estamos aqui. é, Ai, meu cristal tá reverberando, daqui a pouco vai estar cheio de manchinhas coloridas, mas é do meu cristal, ó, já que ele faz tá o lindo. multifacetado. Tá tudo bem. Não tenho Vai, eu não uso o filtro do Instagram, uso o cristal de vai filtro. combinar com a blusa, que tem uns brilhinhos, aí vai ficar meio pretinho. Pronto. Ai, Gi, que Ideia, gostoso. muito bem-vinda. É um prazer ter você aqui de novo. E agora eu vou te encher de perguntas. A ideia é trazer um pouco da sua história. Eu queria primeiro te permitir se apresentar e depois a gente quer conhecer essa história com o Reiki, como é que foi, como é que vem sendo. Mas se apresente, fica à vontade. Bom, então eu estou, né, Andréia Maffei, terapeuta reikiana, atendo de forma online, que eu acho que a gente pode falar um pouco sobre isso. E sou estudante de psicoterapia reencarnacionista e trabalho com essa Que terapia já mudou. linda de amor, né? Eu sou muito fã do Reiki, né? Então eu mergulhei nele e fiquei em paralelo com a PR, mas o Reiki, para mim, ele tem algo assim que é muito especial, né? Então, essa sou eu. Estou Andréia, estou casada, mãe de 2 filhos, né? Amante da vida. Eu me redescobri também através do Reiki, redescobri o amor pela vida através dessa energia, né? Que é linda. É isso, essa sou eu. Conta pra gente como é que o Reiki entrou na sua vida, Deia. Bom, o Reiki entrou na minha vida. É até interessante falar. Primeiro é importante a gente lembrar, apesar de ter vários lugares que falam sobre isso, o Reiki não tem ligação com religião nenhuma, né? Isso é muito importante a gente lembrar. Porém, o meu primeiro contato com ele foi no lugar onde eu iniciei, né? Que eu comecei a frequentar, e lá estava tendo um sorteio de uma sessão de Reiki no Dia das Mães. E estava o nome de todo mundo que tinha comparecido e eu ganhei a sessão. Então, o meu primeiro contato foi recebendo o Reiki através de uma sessão que eu tinha ganhado. Eu acredito que, assim, o reikiano, ele já é reikiano há muitas décadas, tempos imemoriáveis.
e nós somos despertados. Então, quando a gente não consegue entender o chamado, ele vai fazendo um percurso para chegar até a gente. E aí foi assim que ele chegou até mim. E aí eu recebi aquele dia o reiki. E aí eu comecei a me lembrar, né, nessa fase que desde criança eu falava que eu queria ser médica. Eu vou ser médica, vou ser médica. E aí, quando adulta, não era médica, eu sentia um pouco daquela frustração, sabe, do porquê, né? Eu, lá quando criança eu queria tanto. Mas quando eu tive esse primeiro contato com o reiki, eu falei, é isso, é essa medicina. Não era a medicina tradicional que a gente faz lá com a ciência. É essa ciência, é a ciência da alma. E antes, muitos falavam, por que você não faz enfermagem? Por que você não faz cuidador de idoso? Você cuida tão bem. Eu falava, não é isso, gente. Não é, ainda não é. Não vou. Ah, então faz assistência social. Eu falava, não é. Eu pesquisava, eu olhava. Mesmo trabalhando nas empresas, eu pesquisava. Eu falava, não é. E aí, nesse encontro, eu falei, é isso. E o meu coração, assim, ele aqueceu de um jeito que ali eu comecei minha trajetória com o reiki. Isso foi em 2018, 2019. Uhum. Eu comecei esse primeiro contato lá em 2019. A Thalita Alves está falando aqui duas línguas, gratidão. Uhum. Pode ler, não fica à vontade. Já que você está tendo a visualização, fica à vontade. Então foi esse E primeiro aí, contato. quando você teve esse primeiro contato que você recebeu, como foi a sensação? O que que você estava sentindo antes e durante a sessão, como é que foi? Depois da sessão, como que você se sentiu? O que que aconteceu que deu esse despertar? Você consegue nomear para a gente? Você consegue trazer vocabulário até emocional? Porque eu falo que às vezes a gente parece muito analfabeto emocional, a gente no modo geral, tá? Como população. A gente vai tentar nomear as coisas, a gente tem dificuldade. Eu comprei um emocionário para poder nomear essas emoções Que mesmo. legal! É um dicionário de emoções. E porque tem hora que a gente não sabe nem nomear. Mas como você estava sentindo antes? Como é que foi essa primeira sessão para você? E como que você passou a se sentir depois dela? Por que que acendeu isso tudo? Nessa primeira sessão, emocionalmente, eu de fato estava abalada, né? Porque eu tinha passado por um processo de luto muito profundo na minha vida, de uma pessoa que era. Eu senti a despedida dessa pessoa semelhante à despedida da minha mãe, para você ter ideia, né? Então foi muito profundo, era uma amiga muito querida. Então eu estava assim me refazendo. Ela desencarnou em 2018, que foi quando eu comecei a procurar a espiritualidade, estudar outras coisas. Então eu estava me refazendo ainda. Então nessa sessão que eu fui receber o reiki, o Jair, que aplicou, né, também é um mestre reikiano, ele me disse assim, olha, não espere nada, não queira nada, apenas deite. O reiki não é espiritualidade, o reiki é energia, mas você pode ter algumas sensações, você pode ter algumas lembranças. E aí, quando eu me deitei na maca dele, eu, eu tive mesmo muitas sensações, né? Parece que o meu emocional, sabe quando vai dando quando você, seu fôlego de vida vai voltando ao normal, como se fosse, voltando ao normal, como se meu pulmão enchesse de alegria de novo. Eu senti com a minha mãe. Eu falei para ele, é normal? Para mim, eu tive a impressão que minha mãe veio me visitar. Ele falou, olha, tudo pode acontecer, tudo é energia, né? E as lembranças que a gente tem também. Então, eu senti acolhimento, eu senti amor, eu senti algo que era
que eu te falei no começo, que era algo que parecia que faltava dentro de mim. Era uma peça que não se encaixava. É como se eu pegasse um quebra-cabeça gigante na hora e conseguisse encaixar a peça. Então a sensação e a emoção, e eu chorei muito, né? Chorei muito, muito. E ele me acolheu também lindamente naquele dia. E o choro não era um choro de ai, tristeza, catarse, nada disso. Era de uma emoção que eu acho que estava lá, era o reencontro. Porque fala que o reikiano, ele só é despertado, né? Ele já é reikiano. Então, para mim, era assim, olha, estou me reencontrando com a essência da natureza que eu já me conectei antes. Eu só estou me relembrando dela agora. Então, a emoção, hoje eu consigo traduzir dessa forma, que era esse reencontro com essa energia. Que delícia! E aí, depois disso, como é que foi sua trajetória, Déia? Depois que esse primeiro encontro aconteceu, esse reencontro, e depois? Depois, eu comecei a pesquisar cursos de Reiki, né? Eu falei, deixa eu Uhum, pesquisar alguns cursos. E aí comecei essa curiosidade de pesquisa daqui, pesquisa dali. Aí comecei a fazer esses cursos básicos que dão de graça na internet. E fiz mais de uhum, um, porque uhum, eu acho que a uhum. linguagem é muito interessante dos mestres, né? Cada mestre contribui para a nossa vida de uma maneira muito especial, porque um tem uma linguagem mais técnica, o outro tem a linguagem mais da emoção. Então, eu fui fazendo isso. E uma coisa que é bem interessante, eu acho que a gente já falou isso na outra live, mas eu acho fundamental, faz tanto tempo, né? É que o Uhum. Fernando trabalhou num prédio onde tinha a dona Gisele, nesse O prédio. Eu Fernando é falo, marido da Andrea, para quem não sabe aqui, é, que às vezes ela falava também, né? E tem hora que você tem que voltar a sintonizar quem é quem na é história. verdade. E ele já conhecia a Gisele, como nada é coincidência, né? Pegou o cartão dela e E eu falou, já tinha nossa, chamado o Fernando várias vezes, eu não sei por quê, mas eu já tinha chamado o Fernando para fazer reiki lá na sala. Ele trabalhava como ascensorista, algo do gênero, no prédio em que eu trabalhei uma época na República. sim. E ele falou, vou guardar o cartão. Nossa, vou levar para a Andrea. Quem sabe, né? Eu acho que a Andrea vai gostar. E ele trouxe, só que ele deixou guardado esse cartão. Aí, um belo dia, eu já tinha recebido o Reiki, eu já tinha feito o primeiro curso online. Ele falou, nossa, tem o cartão da Gisele, eu vou te entregar. E aí ele me entregou o cartão da Gi, que também é uma das mestras que é minha mestra, né? E já fiz curso com ela, já fiz lá, fui no Até presencial, o foi maravilhoso. mestrado Até o mestrado, o do Kundalini Reiki, me do lembro, né? Como você Kundalini. estava falando, que é, nossa, gente, é uma energia assim também maravilhosa. Daqui a pouco a gente chega nele. Vamos por partes. Daqui a pouco a gente chega nele. Então Eu foi quero assim. te ouvir falar sobre o Kundalini também. Então essa trajetória foi assim, foi me despertou, então eu comecei a fazer a busca e sem pressa. Uhum. O que eu fui fazendo foi respeitando cada etapa. Nível um, nível 2, espera, calma, sente, vivencia, sabe, entende o que é tudo isso, entende o que aconteceu em mim, quais são as partes de mim que estão mudando, né? E foram mudando partes em mim que eu desconhecia. Eu desconhecia emoções, eu desconhecia sentimentos, eu desconhecia. Eu já não me reconhecia mais como a Andrea que poderia se posicionar. E eu comecei a me posicionar de novo na vida. Porque o Reiki foi me trazendo de novo isso, né? Então, essa trajetória foi assim, Força, né? Força vital, alinhamento dos força, chakras, entre força. outras Então, coisas. eu fui fazendo esses cursos e me preparando. E é gostoso porque quando eu fui fazer a primeira vez com uma mestra, como nós estamos aqui, né? Eu fiz online, porque logo que eu comecei a fazer veio a pandemia, então ninguém podia sair, então eu comecei a fazer online. E quando eu comecei a fazer com essa mestra, que foi nível um nível 2 eu comecei a dar esse tempo,
ela também me deu essa orientação, né? Experiencie, sinta cada nível, tenha essa percepção e vivencie esse amor que é o Reiki. Então, foi aí que eu fui fazendo, mas minha curiosidade de fazer com outros mestres foi grande por causa dessa troca, né, que é muito rica. E aí você já começou a conhecer, e você já começou a aplicar em outras pessoas ou não? Você foi conhecendo, fazendo os cursos e já foi aplicando? Fui aplicando em mim. Ótimo. Fui aplicando. E aí você fez os 21 dias, mas depois dos 21 dias você continuou fazendo em você. Em mim primeiro. Porque eu queria Sim. entender o que E é quanto tempo que... você ficou nisso? Até você começar a atender outras pessoas? Gi, como eu comecei na pandemia, basicamente, né? Eu tive a primeira... Recebi a primeira vez em 2019. No final de 2019 para 2020 foi a pandemia. Então, Uhum, esse tempo todo, eu fiquei assim, aplicando muito em mim. Não aplicava nem no pessoal de casa uhum, primeiro. No máximo nas plantas, nos animais, uhum. né? Para ir sentindo ali. Mas eu queria entender. Sabe quando você parecia uma cientista da energia? Eu queria primeiro entender quais eram os níveis que ela ia trabalhar em mim para depois eu fazer em alguém. Uhum, Como que eu faço alguma coisa sem saber o que que é? Então, isso faz parte até da minha personalidade, né? Não que uhum, tenham todos que se fazer da mesma forma, cada um vai ter sua forma e o seu encontro com o reiki, mas a forma como eu lidei com tudo isso foi assim. E então eu fui aos pouquinhos também. Aí eu acho que esse processo foi de alguns meses, né? Aí depois eu até comecei a implicar no Fernando, no marido, no filho. Na outra filha, ela mora longe, ela já não morava mais comigo, já morava com o pai. Então, a distância, né? Ela sabe, na família, assim, a uhum. distância. Até que eu comecei a atender minha prima. Aí, depois de um ano, mais ou menos, minha prima ficou... Acho que minha prima eu comecei em 2020, à distância. E remota, eu comecei remoto com a minha prima, à distância. Você começou remoto comigo, você ainda estava Uhum. relativamente recente, assim, de fazer atendimento Ah, externo, né? eu ia falar isso, eu ia falar E depois, a que gente ano que a começou... gente fez? Foi já 2022, não foi? Ou foi 2021 ainda? Eu acredito que foi 2021 que nós fizemos aquele Acho que processo foi de troca maior, foi em 2021. isso. E foi fundamental para mim, porque ali foi uma escola, né? Foi uma escola ao vivo, porque uma coisa é você fazer o curso, outra coisa é você aplicar em alguém que desconhece do que a gente está falando, outra é você fazer para uma mestra que está ali há muitos anos na caminhada. Então, aquela troca Há foi muito muitos anos, mas rica. continua sendo humana, né? E dentro dessa humanidade tem todos os problemas, dores e questões que qualquer outro ser humano tenha. Então, as dores físicas, as dores emocionais, as dores psicológicas, né? Todas as mentalidades e crenças. E aí a gente ia pegando, não é função do reiki, aí para quem não conhece, não é função do reiki ficar buscando crença raiz, esse tipo de coisa a gente vê muito no Theta Healing. Não é do reiki. Mas vira e volta, Gi, tem alguma coisa aí, né? Você Uhum. viu assim, Gi, tem um pensamento aí que não tá muito legal. Vamos ver isso, vamos trabalhar sobre aquilo. Então, e fora que a sua capacidade de visualização, de compreensão, é muito mais expandida do que de uma pessoa comum. Então, você vinha com uma série de informações do que estava acontecendo em campos mais sutis, energéticos, vibratórios, cores que estavam sendo trabalhados, tipos de energia que não é comum, eu mesma não vejo. Mesmo sendo mestre, eu aplico e faço, mas eu não tenho a sua facilidade de visualizar tudo isso e voltar a dar esse feedback para a pessoa. Eu sei que eu faço muita coisa quando eu estou fazendo o tratamento, mas eu não tenho essa capacidade. Então, foi uma troca muito rica para as duas partes, né? Eu lembro que eu comecei a atender a Gi
com um ursinho, porque é uma das técnicas, né, de você usar um boneco. Eu tinha um urso. Aliás, eu tenho um urso até hoje. Mas eu ainda ia, sabe, parte por parte, porque eu ainda assim queria sentir o que, se eu Uhum. tivesse aqui presencial, se fosse ela aqui, parte por parte. Eu ainda não tinha essa percepção de conseguir sentir enviando com você aqui reduzindo, né? Não conseguia ainda. Então, com a Gisele foi Uhum. isso, foi essa troca rica. E eu fui conhecendo na prática o reiki, porque por mais que você não tenha a percepção, você tem uma bagagem teórica e de aplicação que é muito E rica e muito prática, né? grande. Muito, muito. E muita prática. Então, foi me Mas falando, né, ideia, antes de começar em mim, você já tinha começado no grupo, não tinha? no seu Você grupo, já fazia no nosso grupo, ou não? não, Foi depois foi que depois. você entrou. Depois que você, Uhum. depois que a gente começou, que nós fomos nos conhecendo melhor, aí você me fez o convite para entrar no seu grupo. Isso. E aí, para quem não está sabendo que grupo é esse, nós temos um grupo de reikianos, onde por muito tempo eu fazia divulgação real, né, para receber os nomes de quem estava precisando de reiki. A gente faz, até hoje, ainda faz os envios semanais. Hoje eu estou fazendo as terças-feiras ao vivo aqui com vocês, mas antes foi anos no domingo, aos domingos, 21 horas, fazendo um envio remoto. Então, uma pessoa só mandava os dados e a gente fazia a energia, o envio da energia do reiki para essas pessoas sem estar online. Eu não tinha ninguém conectado diretamente com ninguém, mas a energia era fortíssima. Um sentia o outro quando começava. Dava 9 horas, a mão já esquentava, mesmo que eu não tivesse sentadinha, pronto, preparada. A gente já sentia essa energia de uma maneira muito veemente. Nós continuamos hoje fazendo, mas são menos pessoas. E a gente percebe a diferença que dá quando o grupo diminui, né, nessa intensidade. Então, hoje está um pouquinho diferente, mas esse trabalho continua. E esse trabalho, ele vem de uma linha de voluntariado que eu já fazia muitos anos atrás, com a Norma, que é a minha mestre, e ela tem um espaço chamado Renovar Apometria. Esse espaço ficou anos a fio lá na região da Ana Rosa, onde a gente atendia presencialmente. Só que desde a minha gestação, foi o primeiro espaço que eu parei de atender. Embora eu tenha feito reiki a vida inteira, grávida, puérpera e tudo mais, e atendi com o Marcelo até em ir para dentro de hospital para atender e tudo mais, grávida, no espaço específico onde era feito o voluntariado, foi o primeiro lugar que eu senti a barriga doer quando eu entrava, porque era muito volume de pessoas, era uma quantidade grande, e foi o primeiro que eu acabei parando. Mas eu parei aquele voluntariado específico, que também foi uma grande escola, mas eu continuei com essa sementinha do voluntariado no Reiki, porque eu sei o quanto de diferença faz. Eu já precisei receber muito atendimento, não foi pouco, né? Só com o André, eu não sei quantos nós fizemos, mas eu já precisei receber, eu já precisei de voluntariado, inclusive, e a gente sabe a diferença que isso faz na vida de alguém que muitas vezes está passando por um apuro, por uma situação e não tem para onde pedir socorro, e o reiki vai trazer esse socorro, e esse voluntariado acaba sendo assim uma salvação mesmo para determinadas situações. Então, a gente continuou fazendo, na época de pandemia tinha muito tipo de necessidade, desde questões mentais, emocionais, até as questões de saúde mesmo, de pessoas em UTI e tudo mais. E cada relato que vinha vindo era sempre muito gostoso, né, de receber no grupo. Foi uma grande escola para a gente também. E continua, de alguma forma, em exercício. Mas isso é para vocês saberem que existem não só os trabalhos pagos, e que existem sim, são merecedores disso, né, o nosso tempo, o nosso espaço, enfim, uma série de questões que estão envolvidas, mas também tem, e sempre tem algum grupo com algum voluntariado. A gente tem o nosso, e nós conhecemos outros, e essas grandes egrégoras vão se formando e ajudando a humanidade aí nesse fortalecimento que precisa. Exato. E daí depois, como é que foi para você fazer o Kundalini Reiki Milênio? Porque foi relativamente próximo, né? Você já fez em 2019, do Kundalini, se eu não me engano, entrou em 2021 também ali para Foi. você. E aí, como é que foi a experiência? Como é que foi a curiosidade de fazer?
Quando fez? Como, conta pra gente. Kundalini, na verdade, a curiosidade, na verdade, surgiu de você me ofertar, né? Daquela troca que a gente vinha fazendo, porque os terapeutas acabam fazendo essa troca, né? Maravilhosa. Então, nessa troca que você me falou sobre o Kundalini, me apresentou o que era energia, e aí eu falei, olha, interessante. Nossa, eu acho que eu vou fazer esse daí, viu? E foi assim. O Kundalini foi assim, acho que eu vou fazer esse daí. E aí eu fiz, né, o primeiro, nível um, fiz a iniciação, também esperei para fazer a iniciação do mestrado dele, e foi bem diferente, né? A energia do Reiki Usui, a gente percebe que é aquela energia que vem aqui, né? Eu faço assim movimentos porque aí quem está atendendo às vezes não entende muita linguagem, fica mais fácil. Você sente a energia que vem do alto, aqui. O Kundalini, você sente que a Uhum. energia vem da terra. É uma energia que, como que eu descreveria? Você sente a potência da energia e ao mesmo tempo a sutileza, né? Ela é uma energia potente e sutil. Ambas funcionam da mesma forma? Funcionam. Eu acredito nisso, que tanto o Zui quanto o Kundalini, eles vão atuar em lugares, né? Em situações, de formas, mas é diferente. Por exemplo, eu não ofereço Kundalini Reiki Millennium na primeira sessão para alguém que me procura, porque eu sei que ela vai trabalhar Uhum. questões mais físicas, né? Ela vai lá onde você aqui mesmo na Terra, matéria, apesar dela trabalhar emoções antigas, você pode mandar Kundalini Reiki para outras vidas, para o passado, e fora os tratamentos lindos, né, de o Diamond Diamond, Reiki, tem que eu amo. uma, eu também amo, acho que é um dos que eu mais uso, Gi, é o Diamond Rei, porque vem aquela energia assim que te acolhe. Então, apesar dele ter essa diferença de ser uma energia um pouco mais forte, para mim parece isso, sabe? Ela tem a mesma sutileza. E quando Uhum. eu trabalhei, e quando eu fiz a É o mesmo acolhimento, né? mesmo acolhimento, Eu deixa eu só traria tirar. como acolhimento. Porque o Diamond Reiki, para quem não conhece no Kundalini, Kundalini tem uma série de formações em um curso só. É super sucinto, rápido, mas são várias microformações dentro dele. E esse do Diamond é uma ligação que a gente faz, uma implantação de um diamante no coronário da pessoa. Só que é um diamante etérico. E Uhum. esse diamante, como uma ligação que a gente tem com o centro da Terra, porque a energia vem do centro da Terra, e na base, né, no meio das camadas de terra que a gente tem até o solo que a gente pisa, tem camadas de cristais. Tanto que se a gente for pegar qualquer pedra, elas vêm de minas, são furadas as camadas da terra até chegar naquelas minas de cristais. E esse diamante, ele faz uma ligação literalmente com o centro da terra, mas é um cristal etérico. E como cristal etérico tem outras funções, que eu não vou ficar dando aula aqui, mas tem uma energia radiante que ao mesmo tempo blinda, protege, faz uma ligação com o centro da Terra e com o que há de superior, porque ele vem literalmente no nosso coronário, e é uma coisa muito bonita, né? É difícil às vezes a gente ficar explicando determinados detalhes, mas é muito lindo o Diamond A Reiki. gente chega a E eu, ver as cores como estão aparecendo aí no seu dia, essas cores que estão aparecendo em você aí, iluminando, eu tenho essa experiência, né? Que ele traz todas essas cores, né, para o nosso campo de energia. sim, porque é esse prisma que ele faz, né? Então é muito legal. O Kundalini, Thalita, ai que tudo esse Kundalini, nunca fiz. É o Kundalini Reiki Millennium, é do Oli Gabrielsen, lá da... Ai, Bélgica? Não, não é Bélgica, é outra... Não, esqueci o nome do país. Não Mas lembro. ele é de outro país, agora me escapou. Se eu não me engano, é da Escócia, é por os lados de lá. E aí, ele
ele traz essa energia com essa ligação com a Terra, porque a Terra tem um poder de transmutar, de nutrir e de transmutar as coisas aqui no planeta. Então, ele traz uma potência muito grande, ele traz uma transformação. E, ao mesmo tempo, essa ligação direta com o planeta Terra. Aqui, tô cheio dos prismas em mim. Tem essa ligação com essa transmutação. E a energia que a gente compõe, né? Então, a gente não pode esquecer que a gente é bicho, né? Parte do reino animal. E a gente está no reino da natureza do planeta Terra. A gente não está aqui como um ETzinho que chegou. Nós fazemos parte da composição da natureza, assim como as plantas, assim como os outros animais, e os cristais, tudo que compõe o planeta Terra, ele vem de uma forma muito complementar. Se você deixar a mata fechada, ela se nutre corretamente e perfeitamente, né? Tudo muito harmônico. Para a gente também faz parte desse ecossistema. Se a gente souber respeitar, a gente também tem essa harmonia. Então, ele traz essa energia para trazer essa harmonização de uma forma natural de novo. É muito gostoso. Eu sou bem suspeita. E o que eu estava lembrando agora é a velocidade e a praticidade, né? Por Sim, quê? que é por um comando. Comandos. Eu acho isso maravilhoso. Então, esse comando, eu trouxe ele para quando eu uso o Zui. Porque Isso, existe eu uma também. Então, Me conta, Déia, conta pra gente, falando nessa praticidade, de casos que aconteceram com você. Eu lembro de um na clínica médica, que você estava passando fazer um exame, alguma coisa assim. Conta desse, se tiver outros casos, conta pra gente também. O da clínica, se eu não me engano, que eu estava muito nervosa, né? Eu ia fazer E que alguma coisa que não estava tinha dando dado um certo. problema, não ia ter o exame que você ia fazer. Imediatamente eu, coloquei aqui, Eu lembro que você usou ativando. equilíbrio geral, né? Né? Kundalini Reiki Millennium Equilíbrio. 30 segundos. 30 segundos. Eu já senti toda a energia assim, me reharmonizando, reequilibrando. Fiquei calma, tranquila. E as coisas aconteceram. Aconteceram. Então, outra. Aí os funcionários se ajeitaram, se acalmaram, as coisas Sim, andaram, que estava tudo travado e sim. E desenroscou, né? as coisas aconteceram. E são várias experiências desse tipo que, se a gente vai ficar falando, às vezes quem não entende vai falar, como que vai falar que não tem a ver com religião? Não tem. É energia. Então, É esse do que a equilíbrio, gente esquece. Pode falar, esse desculpa. do equilíbrio eu uso em várias situações, né? Até o local onde eu frequento, a casa que eu frequento, às vezes antes de começar lá, né, o atendimento, a gente faz atendimento fraterno, voluntário. Então, antes de começar, eu sento ali, coloco bem meu pezinho no chão, ninguém nem percebe que você coloca a mão ali, ó. Kundalini Reiki Milênio Equilíbrio. E eu sinto vindo dos pés e subindo a energia. E aí eu já ativo, né, o Reiki Uzui ao mesmo tempo. Então fica aquela canalização de energia que vem do alto, que vem dessa mãe terra, que nos nutre, né, que transforma. E é instantâneo, é instantâneo. Esse equilíbrio é instantâneo. E foram várias outras vezes em situações com pessoas, né, vivências, porque nós estamos aqui, né, estamos encarnados, às vezes a gente tem mesmo algum desentendimento de ideia com pessoas, então já aconteceu de ter algum tipo de desentendimento, enquanto a pessoa vem trazer aquela situação, com aquela energia toda, dentro de mim, com Kundalini, eu aprendi isso, me reequilibrar na hora, né? Ativa Uhum. e outras vezes ali com a pessoa tem a parte do Kundalini de curar, né, a relação, de você harmonizar aquela relação. Então aqui eu já estou Kundalini Reiki Milênio, curando essa relação, harmonizando esses sentimentos. Às vezes tem o nome do comando que a gente aprende, mas eu vou trazendo para o que está acontecendo e você percebe o negócio fazendo assim, ó. Parece Simplesmente mágica, né? parece mágico, mas E é muito acontece. legal porque essa percepção é mais ampla, é mais aguçada.
Então, a sua percepção também ela acontece de uma forma mais imediata, mais rápida, mas ela é mais minuciosa. Você consegue ir lá nos detalhes, que não é todo mundo que vai perceber. Mas eu estava falando aquela hora que a gente esquece muitas vezes que nós somos energia, nós somos espírito. Você pode dar o nome que quiser, espírito, energia, essência, essência divina, o que você quiser dar de nome. Mas quando você fala que às vezes a gente confunde com religião, é porque algumas religiões são mais espiritualistas e elas vão entender essa essência, essas energias com outras nomenclaturas. E aí vai ter uma conexão de compreensão. Mas, independente de nome, independente de qual seja seu ciclo religioso, se você tem ou se não tem, mas dentro das energias que são naturais da Terra, e todas as formas de vida que têm essa energia natural, seja uma planta que tem esse ti divino, né? Pela medicina tradicional chinesa, a gente chama de ti, essa energia vital que move, que movimenta as coisas, que faz as plantas crescerem, os animais existirem, se movimentarem, o sangue circular dentro do nosso corpo também. Tudo tem ti pela medicina tradicional chinesa. Só que cada ti, cada vibração, cada energia vibra numa frequência diferente ou de uma maneira diferente. Mas a gente vai conectando os pedaços dos lugares e percebe que essa manifestação de vida, essa energia sutil, que muitas vezes não tem um nome, mas não é à toa que o nome Reiki vem com esse Ki. Esse Ki é o mesmo Ti da chinesa. Aqui na China fala Ti, no Japão fala Ki. Mas é a mesma essência de energia, essa energia vital. O próprio nome Reiki, independente de ser no Kundalini Reiki Milênio, se é no Reiki tradicional, o Reiki é essa energia, essa essência de vitalidade, com essa essência divina e universal que vai dar movimento, vai trazer ação, vai revitalizar, potencializar a vitalidade dessa energia para se movimentar. É muito bacana, porque isso vai reequilibrando um todo, desde os aspectos físicos, os aspectos emocionais, a gente vê processos de cicatrização, recuperação de cirurgia e tantas outras situações no campo físico que a medicina sim consegue comprovar. A gente tem um monte de artigos científicos, tem até tese de doutorado. Ricardo Monesi foi um dos pioneiros com tese de doutorado com o nome do trabalho dele falando em Reiki, porque ele sofreu um processo de depressão e ele foi curado através do Reiki. Ele falou, que é isso? Eu quero estudar esse negócio, eu quero estudar pela ciência. E ele foi lá e fez o mestrado, que ele não teve coragem de pôr o nome do Reiki no mestrado dele, mas ele fez o doutorado com a tese e aí ele escreveu gritantemente o Reiki lá. Temos outros trabalhos, mas tem várias histórias e essas histórias não estão à toa. Tem comprovação científica, sim, porque a gente consegue, sim, trazer desde testes, exames e resultados explícitos, diminuição, né, de tempo, de intubação, diminuição de tempo de medicamento, maior qualidade de resposta e várias outras coisas. Mas na nossa vida, como que isso acontece? E aí, para cada um é de um jeito, né? A gente, naquela época, estava passando por um monte de desafios. Só que, como nada é por acaso, as nossas questões se entrecruzavam. Então, você vinha me cuidar de coisas que você já tinha passado e superado, e vinha ao mesmo tempo aprendizado para você, e ao É a mesmo cura, tempo né? eu crescendo e ela brincando. Hoje, É uma loucura de mão dupla, e né? sabe o que que é interessante? A gente fala dessas figuras, né, que são essenciais, que vão lá e têm, né, como comprovar cientificamente tudo isso, fazem esses trabalhos lindos, mas no nosso dia a dia a gente já tem essa percepção e essa condição de ver coisas acontecendo. Eu já atendi pessoas que estavam em início de depressão. Claro que a gente sempre fala, continua o tratamento médico, com a medicina, precisa de remédio, tome, faz toda a sua parte. Sim. Nós não podemos dizer o contrário. Mas
você começar um trabalho com reiki, e olha, muitos têm o problema do reiki online, né? Tem uma certa resistência, mas você atender uma pessoa online, e a pessoa estar, olha, estou depressiva, e com poucas sessões, você vê a transformação da pessoa, isso é reiki, gente. Isso aconteceu. Uhum. Eu atendi pessoas, uma gestante que ela estava com o diagnóstico da bebê não tá ganhando peso. A bebê estava quase no final da gestação, me procurou, tô desesperada, o bebê não tá ganhando peso, a médica falou que vai ter que tirar antes por causa disso, daquilo. E nós começamos o reiki com essa mãezinha. A bebê nasceu enorme. A neném nasceu Por isso que saudável. eu te chamei para contar os causos, porque a nossa prática é muito diferente. Quando a gente está ali no dia a dia, são situações que as pessoas que estão fora não conhecem, não sabem que pode acontecer. Dor de Você pode, por cabeça, né? A pessoa acabar de ligar a câmera e falar, Andréia, pelo amor de Deus, não aguento mais essa dor de cabeça. E a pessoa ser curada, não sair, começou a. Eu procuro fazer, por exemplo, nos atendimentos, tem o atendimento remoto, que é uma forma de atender, mas eu desenvolvi uma outra forma de atender, que é, eu faço uma conversa que eu chamo de fraterna, para entender um pouco do que está acontecendo ali com a pessoa. Porque enquanto a Uhum. pessoa fala, o reiki vai trabalhando e atuando nessa fala, e vai atuando no sentimento com que ela está lidando, com que ela está trazendo, aí vai lá nas memórias imemoriáveis. Então, essa parte da conversa é linda, porque você já começa a ver, eu já vou enviando o reiki durante essa conversa, e você já vai percebendo o semblante sendo modificado na conversa. E depois eu faço uma meditação guiada. E essa meditação é totalmente Intuitiva. intuitiva, né? E vem muito de encontro do que a pessoa está precisando, e você começa a sessão com a pessoa falando que está com muita dor de cabeça. Que essa dor de cabeça acompanha ela há tempos, que não melhora, e sai da sessão falando, não estou sentindo mais nada. Outra que eu atendi foi ela tinha um problema no ciclo menstrual, que todos os meses tinha muita dor, sabe, vivia com muita cólica. Com o tratamento de reiki, a pessoa não tem mais as dores e as cólicas fortes que tinham. A outra, o fluxo, estava totalmente desregulado e ela estava começando a ter hemorragias por causa do fluxo, né? Que era muito grande. Também Uhum. curou. Curou. Aí você fala, E é isso é muito legal, reiki, porque isso é reiki, gente. Isso é reiki. É e a óbvio, né? gente fala constantemente que o reiki trata de dentro para fora, da causa. Ele Isso. não vem da expressão. Quando ele expressa, ou seja, quando ele manifesta no corpo físico a diferença, já é porque já cuidou lá da causa. É lógico que tem questões que são graduais, sim. Então, vai pegar, por exemplo, uma dor de cabeça crônica como a pessoa tinha. Pode ser que naquela sessão melhorou e depois tenha voltado? Pode. Mas pode ser que da próxima já não volte na mesma intensidade e que Exato. esse processo continuado chegue a um ponto de esgotar a necessidade da dor de cabeça. E Exato. aí, a gente sempre gosta de complementar os estudos. Por isso que vira e volta eu trago, e pela psicossomática, qual é o olhar disso? O que essa dor está representando? Por que ela está vindo? Enquanto para mim vem tudo na base do estudo, André traz isso muito na intuição. André tem essa sensibilidade com uma facilidade muito grande de acessar a causa e muitas vezes já expressar, e na hora que expressa isso já vai trabalhando desde essa causa de uma maneira também consciente, e esse processo acelera ainda mais. Como eu não tenho essa habilidade tão boa assim, eu vou na base do estudo mesmo, nas perguntas, mas quanto mais consciência a gente traz, mais rápido isso tudo se transforma. Por quê? Quando uma manifestação física, vou colocar o meu caso, porque do meu eu sei o que aconteceu. Para cada pessoa, a gente pode pegar o mesmo problema, tá? Mesmo problema variando, enfim. Para cada pessoa, isso vai ter uma representação, vai ter uma história por trás disso. Mas na minha história,
muitos anos atrás, lá em 2008, que eu tinha um cisto de 12 centímetros no ovário direito, 12 para 13 centímetros, esse cisto poderia estourar, porque eu ia fazer uma viagem longa, e essa viagem com a pressão atmosférica dentro do avião, ele poderia estourar. Na hora que eu estava tratando esse cisto, vem a mensagem, através do meu médico, dizendo, então, você está matando em você o que poderia te igualar à sua mãe. Você não quer ser mãe. E ali era o meu inconsciente trazendo uma informação para o meu corpo, sem que eu não estava entendendo nada naquela época. E aí, quando ele traz isso, traz essa informação, aí começa o meu consciente a trabalhar ao contrário, no sentido de por quê, para quê, de fazer os questionamentos, de buscar outras saídas, mas eu poderia, sei lá, encontrar caminhos que sejam diferentes. Por isso que eu estou falando do meu caso nessa situação, mas no Reiki a gente vai muitas vezes buscando essa raiz, nem sempre expressando, mas buscando essas raízes para tratar lá desde a raiz, mesmo que esteja no campo do inconsciente. Então, não é sempre que a gente vai falar para a pessoa, olha, é isso que está acontecendo. Seu Claro. corpite está respondendo assim, porque inconscientemente tem essa programação. A gente não vai necessariamente falar no Reiki, mas ele vai lá e trabalha, ó, está tudo bem com a sua relação com a sua mãe, está tudo bem em você se tornar mãe, está tudo bem. E aí ele vai trazendo essa cura de lá de dentro para que não seja mais necessária o meu inconsciente trabalhar contra mim, o meu inconsciente trabalhar no meu corpo, resultando uma expressão física que me traga aquilo, porque a gente já vai harmonizando as sensações, as emoções, as nossas consciências, né, as nossas relações. A gente vai harmonizando vários campos dentro da gente. Isso é muito lindo, né? Muito enriquecedor. E o que eu ia dizer é que nem sempre tenho essa condição de vou procurar a André, então, porque ela vai me falar, não, gente, é de acordo com a abertura, necessidade, Necessidade, merecimento de cada merecimento. um. Então, não tenho essa capacidade de, então todas as vezes a Andrea vai me dar um feedback. Não é assim que funciona. Eu respeito muito a energia e me coloco muito no papel de auxiliar, né? Então, quando eu vou começar uma sessão, eu faço, né, os meus pedidos, as minhas orações e peço para que a energia seja naquele momento a terapeuta e eu seja uma auxiliar dela ali, né, para conduzir, como é auxiliar mesmo. E isso é divino, porque eu sempre falo, olha, tudo acontece, depende não só da energia, não só da terapeuta, mas também do seu querer, do seu se abrir, né, da sua capacidade de entender que é possível, né, o acreditar. Sabe uma coisa que eu lembrei antes da gente começar? Da fala de Jesus. Ele dizia, na Bíblia, né, relatam que ele dizia sobre isso, e eu acredito que quando ele fosse, que ele ia nos deixar, né, um consolador, e que o que ele fez nós faríamos muito maior, né, ainda mais maior. E eu acredito que essa energia de amor, a gente fala de energia de amor, até me arrepio de falar, ela cura sim, mas eu também preciso querer, né? Eu preciso me abrir. Eu trato fibromialgia, por exemplo. Desde que eu mudei a minha vida, que eu fiz assim, ó, eu quero mudar isso. Eu já consegui perceber a melhora da fibromialgia, foi diminuindo dor, mas quando eu comecei o Reiki, gente, eu basicamente não tenho mais. Mas, é porque eu faço algo divino? Não, eu acredito que essa energia é capaz de proporcionar. Eu quero essa melhora, eu quero entender por que a fibromialgia começou. Aí tem também o trabalho da PR que eu venho fazendo junto, mas, sobretudo, iniciou com Reiki. Iniciou com eu querer. Primeiro iniciou a melhora da fibra quando eu decidi mudar o padrão do que eu estava vivendo para mim. E aí eu começo o Reiki e começo a perceber que é possível eu mudar mais ainda esse padrão.
né? Porque aí eu comecei a mudar o padrão de pensamento e trazer mesmo essa ideia que traz, né? O próprio Mikao Usui, em uma das histórias dele, começa dessa forma, de alguém perguntar como Jesus curava. E aí ele, puxa vida, quero saber mais sobre isso e sai. É uma das histórias que falam. E aí ele sai em busca disso. Então, quando ele volta, que ele quer tratar todo mundo, curar todo mundo, a pessoa fica bem, foi curada e depois volta para a mesma situação. Por que volta para a mesma situação? Que era o que a Gisele falou. Aí a dor de cabeça pode voltar? Pode, se você não estiver disposto a mudar o condicionamento do seu pensamento que te leva a chegar no físico essa dor, né? Então as coisas vêm de pensamento, sentimento, físico. Então por isso que quando eu comecei a formular a forma de atender, eu entendi a necessidade da pessoa falar por isso. Porque conforme ela vai falando, você vai entendendo e fazendo, né? Pegando aqui um pouquinho aqui, falar, Então, às vezes até por achismo, e você pergunta para a pessoa, olha, é um achismo, mas isso faz sentido para você? E aí a própria pessoa começa a ver nessa conversa que tem quando é online, né? Eu sei que cada um, gente, o Reiki também é cada terapeuta. Vai achar sua forma de atuar, vai achar sua forma de trabalhar. Então se eu for e for num terapeuta que só vai me atender na maca, só vai não, né? Desculpa a palavra, que vai me atender em maca, não tem a conversa, não vai funcionar? Vai funcionar, porque está dentro de você a sua necessidade. Então, quando deitar na maca, é sentir e se abrir, falar eu aceito, recebo e agradeço, e me abro para que a energia flua e que a energia vá nos lugares aonde eu não conheço sobre mim. Então, você dá a permissão. Né? Então, independente de ter a conversa, de ter um terapeuta que vai fazer assim ou assim, é você que consegue fazer essa permissão acontecer, e aí o Reiki vai lá, e ele vai cuidar, e ele vai começar a atuar, e ele atua de dentro para fora, como a Gi falou, e de fora para dentro. Então, ambas energias, Usui, Kundalini, Reiki das rosas, tem tantos Reikis hoje em dia, mas eu acredito que todos eles têm uma função, que é a da nossa cura, é de trazer para a gente, de nos relembrar da capacidade que nós temos como espírito de nos curar, porque está tudo aqui, né? Jesus não falava, se você tiver fé, você vai transportar essa montanha daqui para cá. E na montanha física, gente, tem gente que quer ver o extraordinário, quer ver uma xícara voando. É algo muito além de querer algo extraordinário. Eu não quero ver coisas extraordinárias acontecendo. Eu quero ter a certeza de que essa energia está sendo usada em benefícios, né? Em benefício do todo, da gente se reconectar novamente com o nosso eu superior, entendendo que nós somos o divino, somos micropartículas divinas manifestadas aqui e agora. E como micropartícula manifestada, nós temos a capacidade e condições de nos curar. Curar nossa mente, curar nossos sentimentos, curar nossas emoções. E entendendo também, muitas vezes, a capacidade de olhar para o outro, para nossos irmãos, e entender que cada um está no seu tempo evolutivo. Então, o Reiki também me trouxe isso de, eu estou assim, porque o outro fez isso. Cada um está no seu tempo evolutivo, e você começa a olhar... E cada um está numa fase, E você né? começa a olhar com muito mais amor, com muito mais zelo. Coisas que eu fazia há um ano atrás, hoje eu olho, eu tenho mais amorosidade. Sabe, o julgamento das pessoas que estão ao nosso redor vai. Um vai olhar e vai falar, não, é mentira, é verdade. Cada um tem o seu olhar, né? Cada um tem a sua Olha a lente. Márcia, que linda. Ela está dizendo que o Reiki a tirou da síndrome do pânico e da depressão. Olha que É para vocês verem que qualquer, não é qualquer situação. São situações graves e isso é muito frequente. É muito comum ver o Reiki atuando nessas situações, porque ele traz essa energia, e aí eu vou trazer uma fala do Fernando Bacelar, porque o Fê
ele me complementa muito. O Fê, ele tem uma formação como psicólogo, etc. Como diz ele tem as formações científicas, mas ele é um embaixador do amor maior. E é muito legal porque ele tem os dois pezinhos dentro da religião, no caso do Fê, mas ele não divulga como religião. Ele fala que ele é o representante do amor de Deus. E quando ele traz o amor de Deus, e a gente fala que o reiki é uma energia amorosa, não importa, eu vou usar a linguagem do Fernando, mas vocês adaptam para qualquer linguagem, religiosa ou não, que faça sentido para vocês. O Fê, ele fala desse amor maior, esse amor divino, que esse amor é capaz de curar tudo. E quando a gente preenche dentro do nosso coração, dentro da nossa alma, um buraco que existe de necessidade, seja por um buraco de abandono, de rejeição, seja a dor que for, que nos cause esse medo, esse pânico, ou a depressão, ou qualquer outra situação, esse amor maior, esse amor divino, através do instrumento que for, da pessoa que for, seja pelo reiki, seja como o Fernando faz, com apenas essa linguagem, eu quero levar o amor do Pai para essa pessoa, e ele traz, e essas pessoas são curadas. Então, por que eu estou trazendo o Fê? Ele está muito frequente nos meus, desde 2021 que eu o conheci, no meu dia a dia, e nos últimos tempos, de novo, ele vem fazendo várias curas próximo a mim, e eu vejo a potência no Fernando, a mesma potência que a gente tem com o reiki. A mesma mudança profunda que a gente consegue, às vezes em uma única sessão. A gente já fez a aplicação de reiki no voluntariado ou em qualquer outro lugar, de acontecerem cirurgias ali. Mas não é cirurgia de campo físico, são cirurgias de campos sutis. É como se tivesse esse buraco mesmo, essa dor profunda, e a gente conseguisse ir lá e curar e cicatrizar. E sabe que ele volta para casa, repousa, que você está precisando um pouquinho, se refaz, se recupera, mas você vê aquilo acontecendo. Então, não só o reiki, mas tantas outras coisas que representam esse grande amor divino, e a gente pode usar a nomenclatura que for, mas existe uma energia que quando a gente se apodera, se entende que a gente merece, pode receber essa energia para complementar isso, a gente consegue se libertar de tantas dores e questões. Ai, daí eu tô com um pouquinho de dificuldade de ler. Ai, eu tive um aborto espontâneo, depois de 1 ano fiquei com a depressão e síndrome do pânico. Nath, eu tive uma situação de... Quando eu passei pela gestação, eu tinha a sensação de que eram gêmeos e um desses fetos teria morrido. Desde esse momento, eu nunca tive mioma até então. Aí no primeiro exame que eu fiz, no primeiro ultrassom, me deu um suposto mioma que tinha o exato tamanho do que o Marcelo era naquele instante. E naquele momento eu achei que aquele mioma pudesse ser um outro corpinho que não estava se desenvolvendo. E eu também fiquei. Eu fiquei em depressão por muitos meses. Eu fiz vários tratamentos e as meditações não faziam efeito. As medicações, provavelmente. Acho, só me corrige, Nath, se é isso. Mas os tratamentos não estavam fazendo efeito, e aí com o reiki funcionou. Eu demorei bastante, mesmo já sendo mestra em reiki naquela época, mas foi muito profundo porque alcançava feridas que pela PR a gente vai ver, né, coisas de outras épocas, feridas que eram repetidas, e algumas dores, quando elas se repetem, parece que o buraco vai ficando ainda maior, mas hoje em dia é muito interessante, porque esses buracos que vão crescendo e parece que vai ficando pior, não fica pior à toa, eles simplesmente se fazem ser vistos. E para que a gente consiga efetivamente tratar e curar, e realmente não precisar voltar mais nesse lugar. Então, quando essa cura acontece de uma maneira mais profunda, não foi do dia para a noite, foram sessões e sessões e sessões, a Deia está aqui como testemunha
tanto que a gente se atendeu, do tanto que ela me atendeu especificamente, tanto de choro que rolou. Mas esses choros são de lavar a alma, sabe? São de limpar aquela dor, de falar, tudo bem, entendo. É, foram as medicações mesmo, obrigada, Nath. As medicações não estavam fazendo os efeitos que a gente esperava, porque a dor de um aborto, ela não fica só no corpo físico, ela fica na nossa emoção, ela fica no nosso luto, ela fica em outros campos, e são esses campos que precisam ser atingidos, que a bioquímica de um comprimido não vai alcançar. E é ali onde o reiki vai diretamente atuar. E, de novo, eu sei que eu falo muito do reiki, existem outras terapias, existem, mas o reiki pra gente é uma chave muito potente, é o nosso cerne, sabe? Começam com outras coisas, a gente pode parar em outros lugares também, a gente vai para PR, volta da PR, mas o reiki é a nossa grande base, essa energia amorosa que vem de um universo, que você pode dar o nome que você quiser, mas que você sente quase como uma coisa concreta, que entra e preenche um buraco que nenhum outro comprimidinho, que nenhuma outra medicação dá conta de atingir. É muito nesse caminho. Crise de ansiedade. Eu já tive, né? Eu me tratei com reiki e com uma ansiedade de sentir, e é o que você está trazendo, né, Gi? Não é passe de mágica, tem coisas que são muito profundas, né? São muito longes, né, do aqui e agora, que estão ali há muito tempo e precisam ser curadas. Então, demanda um tempo para você começar a entender, começar também, outra coisa que é importante, é soltar. É muito importante a gente se desmaterializar nesse processo mesmo de soltando mesmo, porque nós somos muito matéria ainda, e somos apegados a sentimentos. Nós, às vezes, não queremos Uhum. abrir mão do que gerou isso. Ah, então eu comecei a sentir isso por causa de alguém, eu não quero abrir mão. Aquilo foi um gatilho, mas eu fico ali presa. Ai, não, mas aconteceu. E se você fala, às vezes, para a pessoa, mas olha, vamos fazer, né? Vamos pensar. Se a pessoa, não, mas a pessoa me falou, me fez isso, não E o importa. quanto a Então, gente não consegue perceber exatamente isso que você está falando. Desculpa te interromper, ideia, mas é bastante importante que a gente entenda que as pessoas são gatilhos. Elas estão servindo como um instrumento para a gente chegar naquela compreensão. Então, foi a pessoa que me fez sentir tal coisa? Foi ela que acendeu a lanterna para uma dor que é sua. E aí é muito complexo muitas vezes, mas ao mesmo tempo é simples. A dor é sua. Eu já fiz então uma live inteira falando disso. Porque a pessoa tá ali, tá pondo uma lanterna. Foi ela que foi lá colocar uma lanterna direcionada. Ó, isso aqui te incomoda. Eu tô fazendo isso aqui para você ver que te incomoda, mas eu não tô fazendo por raiva de você, ou por desarmonia, ou por desamor. Eu estou fazendo só para você ver que isso aqui é importante, que você pode tratar e cuidar. E quando você trata e cuida, isso não te fere mais. e outra coisa que é bem interessante, apesar de se alongar um pouco aqui no tempo, mas eu acho que também faz parte dessa vivência com reiki, a gente escuta muito sobre a lei do espelho, né? O que está no outro, o que você vê no outro está em você. Mas qual é a profundidade Uhum. do entendimento disso, né? Porque nós também temos uma capacidade em nós de ver assim, então, se a Gisele fez alguma coisa de ruim, está em mim. E o de bom que ela faz, que eu vejo nela também, está em mim. Mas de olhar Uhum. essa oportunidade, de repente, eu estou usando a Gisele porque nós duas que estamos aqui, de repente a Gi Uhum. causou algo em mim que me doeu. Então hoje o que eu faço? Eu vou olhar, eu vou vê-la como uma mestra que me oportunizou olhar para aquela dor, né? Aí eu vejo o meu espelho. Porque como que eu sei como eu sou? Eu preciso de ou estar aqui na câmera e me ver, me olhar, e aí eu olho diretamente para mim, sei como que eu tô, qual é a minha expressão. Ou eu vou num objeto que chama espelho, de fato. Mas qual a melhor maneira da gente se conhecer? É através do outro. Então, quando eu olho para a Gisele e para o rosto dela, hoje eu consigo me ver, né? Eu vejo todas as partes em mim, de luz e de sombra, que fazem parte. Todos nós.
o equilíbrio se dá entre luz e sombra, porque é o que traz o melhor. Ah, mas a sombra não é ruim? Não, calma. Então, o que eu olho na Gisele e o que de repente me incomodou, eu vejo hoje como uma grande oportunidade de melhoria e falo, olha, que mestra, gratidão, Gisele. Hoje eu tenho capacidade de ver em mim o que despertou, e aí eu só agradeço. Ah, dói, dói. Tem hora que tem vontade de... Tem, a gente é humano, a gente está aqui. Mas aí essa capacidade de... Calma, tá tudo bem. Olha para você e você olhar e falar... O Rio está falando a verdade. É verdade. Então eu olho para Gi, eu olho e falo assim... Gi, que luz, que manifestação de amor que você tem através do seu trabalho, independente, sabe? Às vezes fala, eu não tenho essa capacidade, mas eu vejo tanta capacidade, esse brilho que hoje está aí refletindo, esse prisma, é você, e está refletindo aquilo que você é. Então, por que que eu tenho dificuldade de assumir também que isso também está em mim, né? Então, Exatamente. quando eu olho para o outro, eu olho e vejo o espelho, eu me vejo. Eu consigo me ver É muito legal. através do rosto do outro, né? Através da expressão do outro, eu me vejo. E isso Você vai trouxe diminuindo. exatamente o nome. Desculpa, pode falar. Vai E, diminuindo? e isso vai diminuindo cada vez mais o julgamento. A gente vai saindo do papel de juiz, porque quando você se vê através do rosto do seu irmão que está ali na frente, você olha e fala assim, puxa, essa pessoa é o que ela tem capacidade de ser agora. Assim como eu, com as minhas ações e reações, tenho capacidade de ser agora. Eu posso melhorar muito, tem muito chão para caminhar ainda. Eu acerto e erro, mas é olhando a ação dos meus irmãos e tendo essa compreensão que cada um está no seu tempo evolutivo, cada um está contribuindo com aquilo que tem capacidade de contribuir, que eu estou exercendo o maior amor do mundo, que é aceitação, é generosidade, é compreensão de que nós somos um. Nós somos um. E é para esse um, para o zero, para o nada, que é o todo. Todas as outras que passaram pela minha vida e passam e passarão, eu sou muito grata por ter despertado esse divino que é o reiki que existe dentro de mim, fora de mim, em todos nós, em todos vocês. Você sabe que tem uma coisa que muitas vezes eu vejo a pessoa como ela é e não como ela está. E quando você fala como ela está agora, fala, nossa, como eu tenho muitas vezes dificuldade em ver como a pessoa está agora, em perceber as suas demandas, em suas dificuldades, porque eu já vejo a pessoa como ela é em essência, como ela é pura, como ela já tem toda aquela doação, e cada um tem a sua habilidade dentro das suas doações naturais, daquilo que é transbordo para ela, né? Que já é tão natural que ela transborda. E muitas vezes eu vejo essa essência e esqueço que nós estamos humanos num processo de ainda trazer para nossa consciência, porque muitas vezes o outro já te vê como você é, já vê o seu brilho, a sua essência, o seu transbordo, mas a sua consciência ainda não se deu conta que você já está ali. E aí, às vezes a gente vê o outro na sua máxima potência, mas esse próximo, essa pessoa em si ainda precisa trazer para a consciência esse brilho todo. Ainda precisa trazer para o teu dia a dia. Peraí, eu sou luz e ponto. Né? E não é que não tenha sombras ainda por desenvolver, por iluminar, mas que esses aspectos são só um esquecimento que o seu cognitivo ainda não se deu conta que você já pode ser melhor. E quando a gente está nesse fluir,
Eu sei que é natural para mim, né, naquele impulso da fala, então desculpa que eu te interrompi algumas vezes, mas é trazer de volta esse ancorar, porque a gente quer transbordar de novo, a gente quer trazer essa consciência, porque no fundo todas essas falas são muitas expansões de consciência daquilo que a gente já consegue compreender e expressar neste momento. Mas, de novo, o Reiki ele vai trazendo a gente para a nossa essência mais pura, mais divina, para aquilo que a gente já é, de mais perfeição. Que Deus nos criou perfeitos, mas parece que a gente esquece no meio do caminho muitas dessas nossas perfeições. E uma dessas coisas mais mágicas para mim é ir relembrando e retomando essa consciência, esse poder, porque para mim sempre foi muito difícil me empoderar do meu lugar. Tá aqui, tá com a minha base, tá pronta, me sentir pronta, porque eu fui muito tolhida. Eu tava falando dos outros. Não tô falando de mim, porque eu me senti tolhida no meu processo. As outras pessoas que estavam vivendo o mesmo contexto estavam nem aí. Mas essa sensação já era minha. E essa sensação que eu não soube naquele momento desenvolver, é que ele está sendo agora o meu momento de fazer esse crescimento. Não é de um dia para o outro. Para cada um vai ter um desafio. Mas acontece. E é só você se permitir se abrir. Então, é de novo um convite, não só para vocês experimentarem a terapêutica como cliente, paciente, etc., mas também para vocês começarem a, de repente, instigar uma curiosidade, dar um passo a mais, ou de fazer o curso para quem não fez. A grande maioria que nos segue já fez. Mas para quem não fez, de como fazer o curso. Para quem já fez, de seguir por uma ramificação diferente, por uma prática diferente. Não, às vezes não é só estudar, mas é onde eu vou me habilitar. Quem estava lá no começo comigo, no Reiki offline que a gente fazia, no envio voluntário, que começava às vezes com 60 nomes no mês, daqui a pouco teve mês que a gente fez mais de 200, 500, nem lembro mais quantos nomes que foram, num único mês. E quem estava ali comigo, anotando, vendo o crescimento, vendo aquilo tudo acontecer, vendo os feedbacks, é extraordinário. Enfim, gente, muito obrigada pela presença de vocês. Obrigada, Thalita. Adoramos a sua presença. Obrigada, Deia. Thalita, eu fiz curso com ela. Por todos os casos. Te... Você fez o curso com a Thalita? Fiz de Reiki. Que maravilha. Ai, que maravilhosa. Gente, obrigada a cada um de vocês que estava aqui presente, Deia. De fundo do coração, muito, muito, muito obrigada. Obrigada mesmo pela participação, pelas trocas. Depois a gente marca uma outra data. Mas está sendo bastante especial esse retorno. Muito. E espero que isso fique aí gravado para a gente no nosso coração. Eu vou deixar aqui já avisado para vocês. Eu vou subir essa live para o YouTube. E depois de algum tempo eu vou começar a remover essas lives daqui do Instagram. Só para vocês saberem. Porque mesmo essas que ainda estão ficando gravadas, não vai ser hoje, não vai ser, fica tranquilo, quem quiser assistir depois, desde o começo, mas depois de um tempo eu vou começar a remover daqui do Insta, tá bom? Gente, beijo, Déia, deixa seus recadinhos finais, fica à vontade. Eu quero só agradecer mesmo a oportunidade, né, da gente ter tido esse encontro de hoje, porque eu acredito que já estava marcado aí em alguma outra dimensão, esse reencontro nosso. Hoje é uma retomada aí de algo lindo, né, que nós construímos. Então, muito, muito obrigada por fazer parte desse dia, por ter me convidado, ter aberto um pouco dessa oportunidade de falar um pouco, apesar de... Antigamente eu falava, ai meu Deus, mas live tem que ser nesse tempo, senão não vou assistir. Hoje eu penso assim, olha, nós estamos compartilhando amor, então eu sou grata pelo tempo, por quem entrou, por quem ficou 10 minutos, quem conseguiu assistir inteiro, é uma expressão de amor de cada um. Então, muito, muito obrigada por essa oportunidade de falar sobre o Reiki, que é o diferencial que mudou minha vida, e que ainda vai mudar, né? Porque ainda existem outros lugares em mim que precisam ser mudados, modificados, e eu só tenho a agradecer.
Gratidão a mestre Gisele, te amo. Muito obrigada, querida. Muito obrigada. Um beijo. Um Tchau, beijo. tchau. Tchau, tchau.